Sabe, tem cidades onde o passado simplesmente não descansa. Ele fica ali, esperando. E em Echo Ridge, Vermont, ele está prestes a vir à tona de um jeito bem aterrorizante. Então, sejam bem-vindos a Echo Ridge, um lugar que parece saído de um cartão postal perfeito. Mas, como a própria Sadie Corcoran diz na citação, essa beleza toda tem um limite. Por trás dessa fachada impecável, existe uma escuridão que se recusa a ser esquecida. Para a gente entender o pânico que está rolando em Echo Ridge hoje em dia, a gente precisa dar uma olhada no passado. É uma história marcada por tragédia, uma que parece se repetir, um ciclo de perdas que assombra basicamente todas as famílias da cidade. E aqui tem um detalhe que parece bobo, mas que na verdade é muito sinistro. A população da cidade quase não muda. 4.935 pessoas. É como se Echo Ridge estivesse congelada no tempo, sabe? Com as mesmas famílias, os mesmos segredos, presa nesse ciclo sombrio sem fim. E o padrão é claro e dá um arrepio. Primeiro, há 23 anos, Sarah Corcoran some sem deixar nenhum rastro. Anos depois, há 5 anos, Lacey Kilduff é assassinada. As duas tinham uma coisa em comum. Eram as rainhas do baile. E agora? Agora a cidade inteira está prendendo a respiração, com medo de que tudo vá começar de novo. E essa história não demorou muito para voltar, não. De repente, o passado ressurge com tudo, trazendo o pânico de volta para as ruas de Echo Ridge de um jeito bem público e assustador. O estopim para tudo isso é uma descoberta chocante na beira da estrada. O corpo de Jason Bowman, um professor de ciências super querido por todo mundo, é encontrado. No início, a cidade tenta se convencer de que foi só um acidente, uma tragédia. Mas essa ilusão de normalidade, olha, dura bem pouco. A paz acaba de vez durante um evento para arrecadar fundos em memória da Lacey Kilduff. Bem no meio da homenagem, a cidade recebe a primeira de várias ameaças, deixando bem claro que a morte do professor não foi um caso isolado. A ameaça é uma pichação. Murderlands Parte 2, em breve. Para quem não é da cidade, Murderland era o apelido de um parque de diversões abandonado. Mas para os moradores, é o lugar onde o corpo da Lacey foi encontrado. A mensagem não podia ser mais direta. O pesadelo voltou. E o terror só aumenta. Logo depois, no cemitério, uma cena macabra. 3 bonecas, vestidas como rainhas de baile, penduradas num mausoléu. Uma instalação artística doentia, feita só para aterrorizar todo mundo. E embaixo das bonecas, uma nova mensagem, ainda mais direta. Estou de volta. Escolha sua rainha. De repente, aquela tradição toda da escolha da rainha do baile vira um jogo sádico, um jogo mortal. E aí o perigo se torna pessoal. Os armários das meninas que são candidatas à corte do baile são vandalizados. Fica claro que ninguém está seguro. O alvo agora são as adolescentes da cidade. E no meio desse caos todo, surgem 2 pessoas que, por motivos bem pessoais, decidem que não dá para ficar de braços cruzados esperando a próxima tragédia. De um lado, a gente tem a Ellery Corcoran, a novata que é fissurada em histórias de crimes. Do outro, o Malcolm Kelly, o garoto local que preferia esquecer o passado sombrio da cidade. Ela está em busca de respostas. Ele está tentando fugir delas. É essa tensão entre os dois que vai mover a investigação. E as motivações deles são o que tornam tudo tão interessante. A Ellery está ligada ao mistério mais antigo da cidade, o desaparecimento da tia dela, a Sarah. Já o Malcolm, bom, ele está conectado à tragédia mais recente, já que o irmão dele foi o principal suspeito da morte da Lacey. Juntos, eles são como as 2 pontas dessa história macabra de Echo Ridge. E numa cidade onde todo mundo tem segredos, um novo terrorista significa uma coisa: todo mundo é suspeito. A questão é, por onde eles devem começar a procurar? A lista de suspeitos é um verdadeiro desfile de segredos. Tem o Declan, irmão do Malcolm, que volta para a cidade bem na hora mais suspeita possível. A Daisy, ex-melhor amiga da Lacey, que também volta cheia de mistérios. O policial Ryan Rodrigues, que parecia saber mais do que contava, e até o Vance Puckett, o cara que sempre parece estar no lugar errado na hora errada. Tudo isso nos deixa com uma série de perguntas que precisam de resposta, e rápido, antes que seja tarde demais. A primeira e mais óbvia, quem está por trás dessas ameaças e qual foi o gatilho? Por que essa pessoa decidiu agir exatamente agora? Será que existe alguma ligação entre o que está acontecendo agora e o assassinato da Lacey 5 anos atrás? Poderia ser a mesma pessoa voltando para terminar o que começou? Ou quem sabe a resposta está ainda mais enterrada no passado. Será que o desaparecimento da Sarah Corcoran é a peça que falta para entender o que está acontecendo hoje? E a pergunta mais arrepiante de todas, que ecoa a ameaça do próprio criminoso:
Com a corte do baile na mira, quem será a próxima vítima? Quem será a próxima rainha escolhida? No final das contas, a única certeza é a seguinte: numa cidade pequena como Echo Ridge, as aparências perfeitas escondem os segredos mais sombrios. E alguns segredos, alguns segredos são mortais.